Olá! Bora mergulhar hoje no mundo das frações? E pode relaxar, viu? Essa aqui não é uma daquelas aulas de matemática que dá um nó na cabeça. A ideia é ser um guia prático para a gente ver como as frações funcionam de verdade no nosso dia a dia. Essa pergunta é um clássico, né? Mas quando é que eu vou usar isso na vida real? A gente sempre pensa isso. E olha, a resposta pode surpreender. A gente usa o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. Pensa só, na cozinha, aquela receita de bolo que pede meia xícara de farinha é uma fração garantindo que o seu bolo saia perfeito. Ou então, dentro do carro, quando o ponteiro da gasolina está ali marcando 3/4 do tanque. Pois é uma fração te dizendo se dá para seguir viagem tranquilo ou se é melhor já procurar um posto. E no trabalho também. Imagina só, dividir o orçamento da empresa. Um terço vai para o marketing, o resto para as outras áreas. No fim das contas, as frações estão aí, em todo lugar, ajudando a organizar o nosso mundo. Certo, então qual vai ser o nosso roteiro? A gente vai começar com as 4 operações básicas. Depois, vamos ver umas regrinhas que são verdadeiros atalhos. E aí, a parte mais legal. Vamos aplicar tudo isso em situações da vida real, para ver a coisa toda funcionando na prática. Então vamos começar pelo começo, né? Entender a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão é como ter um kit de ferramentas. Com ele a gente consegue resolver qualquer problema que envolva frações. E a primeira grande ideia que a gente precisa ter em mente é a do denominador comum. Pensa assim, para somar ou subtrair pedaços de uma pizza, esses pedaços precisam ter o mesmo tamanho, certo? Nas frações é a mesma coisa. O número de baixo, o denominador, garante que os pedaços são iguais. E aqui tem um detalhe super importante. As regras se dividem. Para somar e subtrair, como a gente viu, os pedaços precisam ter o mesmo tamanho. Mas para multiplicar e dividir, a história é outra. Não precisa de denominador comum, a operação é mais direta. Por quê? Porque a lógica muda, a gente não está juntando pedaços, e sim mudando a escala de uma quantidade. Ok, agora que a gente já tem as ferramentas básicas, vamos aprender 2 atalhos que, sério, deixam os cálculos com frações muito mais fáceis. E aqui vai uma dica de ouro. Antes de sair multiplicando tudo e lidando com números gigantes, dá uma olhada. Será que não dá para simplificar antes? É um jeito bem mais inteligente e rápido de resolver, que economiza tempo e evita um monte de erro bobo. Dividir frações pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas olha só como a regra é simples. Na verdade, são só 3 passinhos. Mantém a primeira fração do jeito que está, inverte a segunda de cabeça para baixo e troca o sinal de divisão por um de multiplicação. Pronto, é só isso. Esse truque resolve qualquer divisão de fração. Bom, chega de teoria, né? Vamos colocar essas regras para jogo. É agora que a matemática sai do papel e mostra o valor que ela tem no nosso dia a dia. Imagina a cena. Tá rolando a Copa do Mundo e 30 colegas de trabalho resolvem fazer um bolão. Cada um entra com R$ 20. É uma situação bem comum, né? A primeira conta é a mais fácil. 30 pessoas, cada uma dando R$ 20. Isso dá um prêmio total de R$ 600. Esse é o nosso todo, o valor que vai ser dividido entre os vencedores. E como esses R$ 600 são divididos, as frações é que mandam. O primeiro lugar leva a metade, ou seja, R$ 300. O segundo leva a 1/3, que dá 200. E o terceiro? Bom, o terceiro fica com o que sobrou. Depois de pagar os 2 primeiros, sobram R$ 100 para ele. Viu só? Simples assim. Agora vamos para outro cenário. 2 equipes são contratadas para pavimentar uma estrada. Uma começa de um lado e a outra do lado oposto, e elas vão trabalhando uma em direção à outra. As informações que a gente tem são essas. A equipe A já fez 2/5 da estrada. A equipe B fez o resto, que a gente sabe que são 81 quilômetros. Então, peraí. Esses 81 quilômetros correspondem aos 3/5 que faltavam, certo? A pergunta é, se 3/5 da estrada medem 81 quilômetros, quanto mede 1/5? A conta é bem direta. Se a gente dividir os 81 quilômetros pelas 3 partes que eles representam, a gente descobre que cada quinto da estrada, cada pedacinho, tem 27 quilômetros. E agora que a gente já sabe o tamanho de uma parte, ficou fácil. É só multiplicar. 5 partes vezes 27 quilômetros cada uma e pronto. O comprimento total da estrada é de 135 quilômetros. Problema resolvendo, usando a lógica das frações. E para a gente fechar, uma última reflexão que é muito importante. Na matemática, a gente sempre tenta achar a resposta mais simples. Mas, na vida real, será que a resposta mais simples é sempre a mais útil? Vamos pensar nesse exemplo aqui.
Uma pessoa tomou 4 comprimidos de uma cartela que vinha com 16. A pergunta é, que fração representa os comprimidos que ela já tomou? Olha que interessante. Matematicamente, 4 de 16 pode ser simplificado para 1/4. E tá certo. Mas, nesse contexto, a fração 4 sobre 16 é muito mais clara, não acha? Ela diz exatamente o que aconteceu. 4 comprimidos foram tirados de uma cartela que tinha 16. Às vezes, a clareza da informação é mais valiosa que a simplificação matemática. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, use denominadores comuns para somar e subtrair. Segundo, sempre que der, simplifique antes de multiplicar. Terceiro, para dividir, é só inverter e multiplicar. E, talvez o mais importante, o contexto manda. É ele que vai dizer qual é a resposta mais útil para cada situação. E agora, fica uma pergunta. Depois dessa nossa conversa, com esse novo olhar, onde será que as frações vão aparecer no seu dia hoje? Na cozinha? Numa notícia? No trabalho? Fique de olho. A matemática está em toda a parte. A gente só precisa aprender a enxergar.